Agora a gente vai falar de legitimidade. Sempre que a gente fala de legitimidade de alguma coisa é quem pode propor e contra quem essa ação, esse remédio está sendo proposto. No caso do habeas corpus, nós temos 3 figuras importantes. Quem vai propor, para quem está sendo proposto e, por último, contra quem eu vou propor. Sempre que a gente fala de legitimidade ativa, significa quem está entrando com aquela ação ou quem está propondo aquela ação e para quem está sendo proposta aquela ação, tá? Vamos começar com a ativa. Depois a passiva é contra quem eu vou entrar. Quem tem legitimidade ativa? Quem que pode entrar? Primeira coisa, no habeas corpus a gente muda um pouquinho o linguajar, tá? Não é autor, não é réu, não é acusado, não é nada disso. A gente vai falar de paciente e impetrante. Impetrante é quem entra com o habeas corpus e paciente é aquela pessoa para quem o habeas corpus está sendo utilizado, tá? Então, por exemplo, você é advogado, vai ser o impetrante e o paciente vai ser o teu cliente, tá? Mas você pode falar também de maneira genérica, o impetrante vem através dessa, tá? Porque também é comumente falado assim, mas você pode usar a palavra paciente. Qualquer pessoa física, quem que pode ser então? O paciente ou o impetrante? Qualquer pessoa física ou jurídica, tá? Aqui vamos fazer uma distinção antes da gente entrar aqui, senão vai ficar confuso. Vamos falar primeiro do impetrante, tá? Não vamos falar do paciente, vamos falar só do impetrante. Qualquer pessoa física ou jurídica, seja nacional ou estrangeira, bem como menor ou incapaz, pode impetrar um habeas corpus. Atenção, isso aqui é importantíssimo. Estou falando assim, quem que pode entrar com habeas corpus? Como se fosse o advogado, tá? Qualquer pessoa física ou jurídica, seja ela nacional, estrangeira, menor, incapaz, qualquer pessoa, tá? Sentou na sarjeta, conseguiu balançar a perninha assim, ó, pode entrar com habeas corpus, tá? Qualquer pessoa, entende assim que você vai se dar bem. Qualquer pessoa na face da terra pode entrar com habeas corpus. Ele pode ser a pessoa que está impetrando o habeas corpus. Vai ser diferente na hora do paciente, mas presta atenção só aqui em quem pode impetrar, que é qualquer pessoa. Esse é o princípio da universalidade, que está previsto no artigo 654 do Código de Processo Penal. O Ministério Público também é parte legítima, ou seja, qualquer pessoa pode impetrar. Se qualquer pessoa pode impetrar, o Ministério Público também pode entrar com habeas corpus. Isso pode ser pegadinha de concurso, pode ser pegadinha de OAB. O Ministério Público tem legitimidade para impetrar um habeas corpus contra a decisão de um juiz que manteve alguém preso? Pode, tá? Pode sim. O habeas corpus prescinde de outorga de mandado judicial que autorize o impetrante a agir em favor daquele que sofreu constrangimento ilegal. Calma, parece complicado, mas não é super fácil. Ó, não precisa de procuração, não precisa de nada, não preciso nem deixar você entrar com o pedido de habeas corpus. Você pode entrar com habeas corpus para quem você quiser. Pode um adolescente entrar com habeas corpus lá para soltar, por exemplo, na época que o Lula estava preso, para soltar o Lula? Pode. Sem problema nenhum. Porque qualquer pessoa tem legitimidade para entrar com habeas corpus e você não precisa autorizar. A pessoa que está presa, o réu que está preso, o paciente no caso, não precisa autorizar. Então, prescinde de outorga de mandato judicial que autorize o impetrante a agir em favor daquele que sofreu o constrangimento ilegal. Então, você pode entrar para qualquer pessoa, mandar segurança para qualquer pessoa, tá? Não é preciso advogado para o ingresso de ação judicial, bem como eventual interposição de ROC, recurso ordinário constitucional, contra a decisão proferida no HC. Importantíssimo essas duas partes, porque isso aqui pode chover na OAB. Você precisa ser advogado para entrar com habeas corpus? Não. Você precisa ter algum tipo de legitimidade de procuração da parte? Não. O habeas corpus você pode entrar para qualquer pessoa, sendo qualquer pessoa. Criança, uma empresa, qualquer pessoa pode entrar, um partido político e assim por diante, tá? Para qualquer pessoa também. Então você não precisa ser advogado para entrar com essa peça. O que acontece muito em presídio, por exemplo, é o próprio preso de próprio punho entrar com habeas corpus escrito numa folha de papel, por exemplo, ou numa folha de saco de pão. Pode, não tem forma, pode entrar sem problema nenhum com pedido de habeas corpus. A pessoa para ela mesma, você para outra pessoa, um menor, qualquer pessoa pode entrar. Qualquer pessoa pode ser beneficiária do remédio constitucional? Quando a gente fala de beneficiária, a gente está querendo falar de quem? Vamos colocar aqui, ó, entre parênteses para você poder entender. É o paciente, tá? Qualquer pessoa pode ser beneficiária, ela pode ser o paciente do remédio constitucional? Lembra que eu falei, ó, segura um pouquinho essa informação aqui do paciente, porque isso aqui vai mudar? Então, exatamente isso, tá? Qualquer pessoa pode ser beneficiária do paciente? Agora você já deve pensar que não, porque eu estou fazendo todo esse mistério aqui em cima. Então não, nem todo mundo pode ser paciente. Eu não posso entrar com habeas corpus para qualquer pessoa. E aí, você sabe já quem que não pode entrar? Pensa um pouquinho aí enquanto eu abro aqui, ó. Não. Pessoa jurídica. Lembra, a gente tem pessoa física e jurídica. A pessoa jurídica, que são as empresas que têm um CNPJ e não um CPF, não pode ser paciente de HC. Por quê? Porque ela não tem como ter sua liberdade de locomoção cerceada. A pessoa jurídica não dá para falar, olha, você perdeu sua liberdade de locomoção. Então não dá para entrar
com HC para a pessoa jurídica. Anota isso aí bem anotado. A pessoa jurídica pode entrar com HC em favor de alguém, mas não pode ser paciente do HC. Ninguém pode entrar com HC para uma pessoa jurídica. Então, esse tipo de pessoa, que também é considerado tipo de pessoa, não pode ser manejado um HC para ela. Agora vamos falar do sujeito passivo. Lembra? O sujeito passivo é quem cometeu aquela ilegalidade, contra quem eu vou entrar naquele pedido. Então vamos lá, quem que é o sujeito passivo? É a autoridade coatora, seja ela de caráter público ou particular. Primeira informação importante, particular. Não importa, a autoridade coatora no HC não é sempre uma autoridade pública, hein? Pode ser uma autoridade particular. A autoridade coatora é aquele agente que determinou a prisão ou a restrição da liberdade de ir e vir do indivíduo. Ou está ameaçando, até a gente pode falar isso, tá? Ou está ameaçando a liberdade de ir e vir. Então, ó, determinou a prisão ou a restrição da liberdade de ir e vir, ou está ameaçando, tá? Vamos colocar aqui, ó, prisão, determinou a prisão, vírgula, está ameaçando ou a restrição da liberdade de ir e vir do indivíduo. Só para você entender que tem um ameaçando aqui também nesse momento. Exemplo, um juiz, um delegado, um promotor. Qualquer dessas pessoas, autoridades, podem ser sujeitos de um habeas corpus. Por exemplo, um delegado que acabou de fazer uma prisão, você vai entrar com habeas corpus para o juiz. O juiz que fez uma prisão ilegal ali, você precisa entrar com habeas corpus. Você vai fazer um habeas corpus para o tribunal. E assim por diante, tá? Sempre quem der a última decisão vai ser a autoridade coatora. E aí, você falou que o particular também pode, Rodrigo, em qual caso? Vamos lá, ó, tá aqui até com o nosso símbolozinho aqui de atenção. Particular pode cometer um ato coator? Pode. Vou dar um exemplo. Um diretor de um hospital particular que se nega a liberar o paciente até que as despesas médicas sejam pagas, tá? O cara tá lá preso e fala assim, ó, não vou dar alta para esse paciente, ele não vai sair daqui enquanto ele não acertar as dívidas que ele tem aqui no hospital. Pode ser manejado um habeas corpus para soltar essa pessoa que está lá dentro do hospital, tá? Aí o juiz, você vai entrar judicialmente, né? Dependendo, nesse caso, como é um diretor de hospital, o pedido vai ser direto para o juiz de primeiro grau. Aí o juiz vai dar uma decisão falando, olha, solta aquela pessoa, porque ela não pode ser tolhida no direito de ir e vir dela, tá? Lembra, o único momento que o habeas corpus vai ser restringido é durante o estado de sítio ou de defesa, beleza?